boa tarde. Começou em Glasgow, na Escócia, a COP26, a Conferência do Clima da ONU. No discurso de abertura, o primeiro-ministro do Reino Unido afirmou que as gerações futuras não vão perdoar se o encontro fracassar. O presidente Bolsonaro não viajou para a Escócia. Fez um discurso gravado que foi exibido apenas no pavilhão brasileiro. De Brasília, o ministro do Meio Ambiente anunciou uma nova meta para reduzir a emissão de gases em 50% até 2030, mas sem dizer como espera atingir esse objetivo. O mundo ultrapassou os 5 milhões de mortes por Covid-19. Aqui no Brasil, com a redução da média móvel de mortes, São Paulo liberou todas as atividades sem limite de lotação. E ainda o risco de um novo desabamento fez a polícia suspender a perícia na gruta que desabou no interior de São Paulo. 9 bombeiros civis que participavam de um treinamento morreram soterrados. Em Minas, as investigações das mortes dos suspeitos de integrar uma quadrilha de roubo a bancos. A polícia monitorava a ação dos criminosos já tinha 2 meses. O alvo era uma agência de Varginha, no sul do estado. E morre no Rio de Janeiro Nelson Freire, um dos pianistas mais talentosos do planeta. O Jornal Hoje está começando. Mais de 120 líderes chegaram hoje a Glasgow, na Escócia, para participar da COP26, Conferência do Clima da ONU, um encontro decisivo para evitar uma catástrofe climática no planeta. E a mensagem comum de todos os líderes é que o tempo está acabando para tomarmos uma atitude e reduzirmos as emissões de carbono. Começamos então essa edição do Jornal Hoje, indo direto para Glasgow, ao vivo, para falar com a nossa correspondente, a enviada especial Cecília Malan. Cecília, muito bem-vinda, uma ótima tarde para você aí. Traz para a gente, por favor, como é que foi, portanto, esse dia, né, de abertura, com líderes mundiais se pronunciando, enfim, como é que tudo isso está repercutindo e o que de mais importante você traz para a gente aqui no Brasil. Bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, Trali, boa tarde a todos. Olha, esse primeiro dia de conferência, que vai, ao longo dos próximos 12 dias, reunir cerca de 25 mil pessoas, começou com filas e atrasos. Muitos participantes esperaram mais de 2 horas do lado de fora, no frio escocês, até conseguir entrar. Todos nós precisamos fazer testes diários de Covid e apresentar o resultado negativo antes de passar pela segurança, o que acaba atrasando todo o processo e talvez por isso a sessão de abertura começou meia hora depois do horário previsto. Mais cedo, o anfitrião do evento, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, recebeu os líderes mundiais. O presidente francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro italiano Mario Draghi vieram direto de Roma, onde terminou o encontro do G20 ontem. O Reino Unido quer assumir um papel de liderança na questão ambiental. Mas a grande pergunta que se faz por aqui é como costurar um consenso climático entre quase 200 países em condições muito diferentes se as 20 maiores economias do mundo não conseguiram se comprometer nem sequer com uma data para neutralizar as emissões de carbono no planeta. O presidente americano Joe Biden falou agora há pouco, reconheceu que nenhum país na história lançou mais dióxido de carbono na atmosfera do que os Estados Unidos, mas que agora o governo quer dar o exemplo através de ações concretas e não mais palavras vazias. Em frente a uma plateia de peso, o primeiro-ministro britânico deu as boas-vindas à Escócia, lembrando um dos personagens mais famosos do país, James Bond. Boris Johnson disse que o espião quase sempre termina os filmes lutando contra o tempo para impedir que o mundo acabe. A tragédia é que não estamos num filme e o dispositivo para o juízo final é real, ele disse. Boris Johnson afirmou ainda que o encontro em Glasgow pode ser um ponto de virada histórica. Ele destacou que temos a tecnologia e podemos encontrar financiamento para uma economia verde, mas a questão é se temos a vontade política. Boris Johnson alertou que as pessoas que vão julgar os líderes de hoje não nasceram ainda. Se falharmos, as gerações futuras não vão nos perdoar, ele concluiu.
Em seguida, quem discursou foi uma brasileira, a ativista indígena Chay Suruí, do povo Paitar Suruí, de Rondônia e Mato Grosso. Ela falou em inglês e, mais uma vez, o tempo, ou a falta dele, foi o destaque. Os impactos das mudanças climáticas estão acontecendo agora, ela disse, não em 2030 ou 2050. E ressaltou que os povos indígenas estão na linha de frente da emergência climática. Precisamos estar no centro das decisões tomadas aqui. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, uma das vozes mais contundentes no combate ao aquecimento global, disse que o vício nos combustíveis fósseis está levando a humanidade para o abismo. E que ou paramos o carbono ou ele vai nos parar. Está na hora de dizermos chega. Chega de nos matarmos com carbono e chega de tratar a natureza como banheiro. Estamos cavando nossa sepultura, definiu Guterres com palavras fortes. O presidente russo Vladimir Putin e o chinês Xi Jinping não participam da COP26, assim como não foram ao encontro do G20 em Roma no fim de semana. O presidente Jair Bolsonaro, que ainda está na Itália, também não vem à conferência da ONU. A mensagem em vídeo do presidente Bolsonaro foi exibida no fim da manhã apenas no pavilhão do governo brasileiro. Por decisão da organização do evento, líderes que não vieram pessoalmente a Glasgow não podem transmitir mensagens gravadas na plenária, o salão principal, diante dos olhos do mundo. Muito bem, em uma transmissão feita a partir de Brasília, o ministro do Meio Ambiente representou o Brasil, portanto, na COP26. Joaquim Leite anunciou uma nova meta para reduzir a emissão de gases em 50% até 2030, mas sem dizer como é que o Brasil vai atingir esse objetivo. Ainda nessa edição do Jornal Hoje, vamos dar todos os detalhes desse anúncio, dessa mensagem também do presidente Bolsonaro e a repercussão entre os ambientalistas. Volto agora a chamar Cecília Malan ao vivo de Glasgow, onde ela acompanha, portanto, esse primeiro dia da COP26. Cecília, conta pra gente como é que, na prática, as negociações para a redução de emissão de gases, como é que tudo isso funciona por aí? Porque a gente sabe que tem muita promessa, muito compromisso que é estabelecido, mas se não houver vontade política para botar isso em prática, nada vai acontecer. Traz pra gente, então, como é que essas conversas de bastidor se dão. Bom, na verdade, as negociações que acontecem ao longo dos próximos 12 dias, sempre a portas fechadas, vão ganhando corpo. Elas ainda estão um pouco cruas, digamos assim, agora, mas vão sendo afinadas com as conversas entre delegações nacionais. Essas negociações é que vão determinar se a COP em Glasgow vai ser ou não um sucesso em implementar as regras do Acordo de Paris. As promessas atuais, como vocês sabem, não são suficientes para limitar o aquecimento do planeta a 1,5 grau, esse número crucial para evitar uma catástrofe climática. Segundo o último relatório de ciência climática da ONU, ainda podemos evitar um aquecimento maior. Essa meta ainda é viável, mas precisamos agir agora. E essa COP pode e deve apresentar planos para acelerar os cortes de emissões, para apoiar financeiramente os países mais pobres, para começar a fechar, por exemplo, a indústria dos combustíveis fósseis, para impedir a derrubada de mais florestas. São muitos os desafios, é claro, mas não temos escolha. Nenhum país está a salvo e um fracasso aqui em Glasgow é um fracasso para todo o planeta, como mostra agora o correspondente Rodrigo Carvalho. 2021 não vai ser só lembrado como o ano em que o mundo começou a se recuperar da pandemia, mas também pela quantidade de eventos climáticos extremos, sintomas de uma crise toda nossa. O noroeste dos Estados Unidos e o Canadá enfrentam uma onda de calor sem precedentes. Quase 50 graus no Canadá, gente morrendo de calor, centenas de vítimas. Parte do nordeste dos Estados Unidos está sob estado de emergência por causa da passagem dessa tempestade, a Aida. A situação é caótica por lá e já é considerada histórica. Furacão em Nova York, inundações catastróficas na China e na Alemanha.
incêndios em países como Rússia e Grécia. O relatório desse ano do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, o IPCC, afirmou que as mudanças causadas pelos humanos são incontestáveis e sem precedentes, algumas irreversíveis por milênios. Essas alterações estão ligadas ao aumento da emissão de gases poluentes que pioram o efeito estufa. Com a Revolução Industrial, a gente passou a queimar combustíveis fósseis, como carvão e diesel, em fábricas, nos carros. Foi o que alimentou as economias do mundo. Mas sobrecarregou a atmosfera com tantos gases que parte do calor não consegue mais ir embora. É isso que está gerando um aquecimento global. A gente está emitindo muito mais CO2, por exemplo, o gás carbônico, do que a capacidade da natureza de absorver. Cientistas falam que, com o planeta mais quente, os eventos climáticos extremos estão cada vez mais frequentes e fortes. O Brasil sente também, claro que sente. O relatório do IPCC reforçou que o nosso país abriga uma das áreas do mundo com efeitos mais drásticos, o semiárido, que já enfrenta aumento da temperatura e secas mais intensas. Essas condições, aliadas ao avanço do desmatamento, tendem a agravar a desertificação no semiárido, que já corresponde a uma área equivalente ao território da Inglaterra. Ninguém escapa, Rodrigo. O ativista ambiental e escritor Ailton Krenak é testemunha de como as mudanças climáticas impactam, por exemplo, a vida das populações indígenas. Nós observamos outros eventos bem dramáticos, que foi o aumento das queimadas involuntárias. Sem ninguém botar fogo em lugar nenhum, aquele lugar pega fogo. As queimadas por causa de secas prolongadas e uma espécie assim de a vegetação virar combustível. Não é porque tem frente fria que o planeta como um todo não esteja aquecendo. É importante entender a diferença entre tempo e clima. Tempo é a condição atmosférica num determinado momento e local. Em Londres agora faz 13 graus, está um vento forte e um solzinho entre nuvens. Clima é o padrão meteorológico ao longo de um período. E é isso que está mudando. O esforço hoje, firmado no Acordo de Paris, é para limitar o aumento da temperatura da Terra em 1,5 graus. Muita gente pensa, não é muito, mas é a média global. No Ártico, o aquecimento já é 3 vezes mais alto, diz o professor Mark Maslin, da University College London. Cientistas têm chamado a atenção para a rapidez do derretimento das geleiras. A Indonésia já anunciou que vai mudar a capital de Jakarta para outro lugar, lembra o professor. Bangladesh pode perder 20% do território por causa do aumento do nível dos oceanos. É um impacto imenso, ele diz. Mas afinal, o que a gente pode fazer diante disso? Por exemplo, se perguntar como a energia chega na nossa casa. Dá para mudar para uma energia renovável? Vai custar mais? Não? Ótimo. Isso manda uma mensagem importante para os governos, diz o professor. O mundo ideal seria consumir alimentos produzidos localmente. Dá para olhar para outros hábitos também, como desperdício de água. A energia usada pelas empresas de serviços públicos para tratar e bombear a água emite CO2. Na hora de lavar louça, usar uma tigela com água em vez de deixar a torneira aberta pode evitar a produção de quase 700 quilos de gás carbônico por ano, por pessoa. Quase o mesmo que uma viagem de avião de 2 horas. E vale olhar também para como você se locomove, complementa o professor. Por exemplo, precisa viajar de avião a trabalho? Se der para fazer uma reunião virtual, melhor. E claro, é preciso falar mais sobre a crise ambiental e votar em políticos que se preocupam com esse assunto. Essa parábola da Arca de Noé, ela tem vindo com muita consistência para mim nas últimas semanas, diante desse debate do clima global, porque tinha um sujeito que ficava construindo uma arca e avisando que a gente ia ter um dilúvio. E ninguém prestou atenção. Quando o dilúvio chegou, todo mundo que estava ao redor morreu. Só os caras que fizeram a arca sobreviveram. Nós somos 7 bilhões de pessoas no planeta. Uma meia dúzia está interessada no assunto, as outras estão ignorando solenemente. E é como alertam os ambientalistas, os mais respeitados do planeta, essas mudanças não são para amanhã, são para ontem.
Né, Cecília Malan? Até o próprio secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, diz que a gente está cavando, né, as nossas próprias sepulturas se a gente não fizer nada já para combater esse aquecimento global. Conta pra gente então, Cecília, você de volta ao vivo aí em Glasgow, né? Quais são os outros destaques que você traz pra gente dessa reunião, dessa cúpula tão importante do clima? Bom, vamos lá, Trali. As declarações dos líderes mundiais continuam por aqui. Os primeiros ministros da Espanha e da Itália já falaram, assim como o presidente das Ilhas Seychelles, grande vítima das mudanças climáticas, assim como tantas outras nações insulares. Nós queremos uma vida melhor, mas antes queremos continuar vivos, ele disse em mais um discurso forte aqui em Glasgow. O presidente francês, Emmanuel Macron, criticou quem assina metas climáticas bonitas e depois fecha acordos comerciais contraditórios. Aos jovens preocupados com o futuro, o primeiro-ministro do Canadá disse: "Nós te ouvimos e precisamos fazer melhor." A ativista sueca Greta Thunberg, que sempre denunciou com coragem a falta de ações concretas e ambiciosas, está participando neste momento de um protesto agora aqui em Glasgow, logo do lado de fora do centro de convenções onde estamos, acompanhada, como sempre, Trali, das futuras gerações. É isso aí, né, Cecília? São essas futuras gerações que têm que fazer essa pressão agora, né? Porque é o futuro delas que está muito comprometido e o nosso presente também. Mais uma vez, muito obrigado. Daqui a pouco a Cecília volta ao vivo aqui conosco com outras informações importantes sobre a COP26, Conferência do Clima, que, repito, acontece em Glasgow, na Escócia. E olha só, o mundo atingiu a marca hoje de 5 milhões de mortes por Covid-19. Vamos então ao vivo até Nova York conversar sobre esse assunto tão importante também com o nosso correspondente, o Tiago Eltz. Tiago, apareceu aqui ao vivo já. Bem-vindo, bom fim de tarde para você aí. Traz para a gente, portanto, os números, né, que assustam tanto aí, que nos entristecem muito também em relação à Covid-19. Pois é, Trali, boa tarde para você, boa tarde a todos no Brasil. 5 milhões de mortes, né? Para usar um exemplo, no Brasil, é o número de habitantes de Brasília e Curitiba somados, como se essas pessoas tivessem desaparecido. Juntos, os Estados Unidos, União Europeia, Grã-Bretanha e o Brasil têm 1/8 da população mundial só, mas quase metade de todas as mortes por Covid. Os Estados Unidos registraram mais mortes que qualquer outro país, 745 mil vidas perdidas. E aí, no segundo lugar desse ranking triste, vem o Brasil, com mais de 600 mil vítimas. Agora, sobre a evolução, a velocidade com que essas mortes aconteceram até aqui, né? No começo da pandemia, o mundo demorou 8 meses para registrar o primeiro milhão de vítimas. E aí foi acelerando, né? Mais 1 milhão em cerca de 4 meses, o terceiro milhão já veio em 3 meses e o quarto milhão em menos de 3 meses. Agora, felizmente, tem uma desaceleração. A gente voltou para algo aí em torno de 4 meses para a pandemia levar mais 1 milhão de vidas. Agora, a gente também já tem uma arma contra o vírus, né? A vacina. E os países que estão enfrentando mais dificuldade hoje, Rússia, Ucrânia, outros países da Europa Oriental, por exemplo, têm em comum baixas taxas de vacinação. Ucrânia, por exemplo, vacinou só 17% da população. A África continua a ser a região menos vacinada do mundo, isso porque lá não tem vacina para todos, né? E aí, sobre as mortes e essa distribuição desigual de vacinas no mundo, o secretário-geral da ONU hoje disse que esse é um marco devastador e que estamos falhando em grande parte do mundo. O Guterres disse que, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que essa é uma vergonha global, Trali. Obrigado, Tiago, pelas informações ao vivo. Fundamental, portanto, como você disse, que a vacinação avance, especialmente nesses países mais atingidos hoje, né, com óbitos provocados pela Covid-19. E ainda nesse assunto tão importante, vamos juntos dar uma olhadinha nos dados mais recentes aqui no Brasil, né, informações reunidas pelo Consórcio de Veículos de Imprensa junto às Secretarias de Saúde. Em 24 horas, o nosso país registrou aí 96 mortes por Covid-19. Total de vítimas desde o começo da pandemia, está aqui para você, 607.860 óbitos. De sábado para domingo, o número de casos registrados foi esse, 6.853. Total de casos, 21.808.554.
Média de casos agora por dia está neste nível aqui, 11.605 casos. É um aumento de 15% em 2 semanas, portanto, a gente está bem no limite da estabilidade. Média de mortes agora é de 311 mortes por dia, é uma redução de 3% também dentro da estabilidade. A situação pelo Brasil, a gente confere juntos agora aqui no nosso mapa. Roraima, Tocantins e Mato Grosso do Sul aparecem em cinza porque não atualizaram os dados de óbitos. 4 estados registraram alta, 9 estados e o Distrito Federal estão em estabilidade e 10 estados em queda. Essa média móvel de 311 mortes registradas pelo consórcio de imprensa é a menor desde abril do ano passado. Hoje o estado de São Paulo acaba com todas as restrições implantadas no ano passado. Até ontem, o número de torcedores nos estádios, por exemplo, estava limitado a 50% da lotação. Hoje está totalmente liberado, lotação total. Mas em todos os casos, permanece a obrigatoriedade do uso de máscaras. Os especialistas estão bastante cautelosos porque não é hora para relaxar de vez. A partir de hoje, bares, restaurantes, shoppings, estádios, baladas podem voltar a funcionar com 100% da lotação. Foram exatos 588 dias de restrições impostas pelo governo do estado para conter a circulação do vírus e a transmissão da Covid. Nesse período, teve restrição de circulação, distanciamento, suspensão de eventos, controle de temperatura e de lotação. As restrições seguiram as regras do Plano São Paulo, que levou em conta o número de mortes, o de internações em hospitais e a lotação de UTIs para flexibilizar ou endurecer as medidas. Quando a quarentena começou no fim de março do ano passado, o estado registrava 40 mortes. O pico da pandemia foi no comecinho de abril deste ano, quando morriam, em média, 890 pessoas por dia. Nessa época, São Paulo já tinha registrado mais de 75 mil mortes. Hoje, a média de mortes está em 65 mortes por dia. Mais de 152 mil pessoas morreram desde o começo da pandemia. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado hoje é de menos de 27%. Segundo o governo do estado, mais de 87% da população adulta com mais de 18 anos já está com o esquema vacinal completo. Mas em relação à população total, são menos de 70% vacinados. Com a diminuição do número de mortes e da lotação em UTIs e com o aumento de vacinados, o estado de São Paulo libera a partir de hoje shows em pé, baladas e 100% das torcidas nos estádios. Um dos primeiros eventos será aqui na Arena Corinthians. Logo mais, às 9h30 da noite, o time paulista recebe a Chapecoense pelo Brasileirão. Será a primeira vez em 1 ano e 8 meses que os torcedores poderão lotar as arquibancadas sem nenhuma restrição de público. Mas essa liberação vem com algumas regras. Todo mundo vai ter que usar a máscara e só poderá entrar quem apresentar o passaporte com o esquema vacinal completo. Os médicos que desde o começo da pandemia acompanham os números de doentes, mortes e internações continuam cautelosos. Para eles, os números em todo o Brasil mostram que ainda não é hora de relaxar. A gente melhorou, mas ainda não é um número desprezível, 200, 300 óbitos, 10 mil casos por dia. Então, fique bem claro para a população, é importante, a máscara junto com vacina foi o que nos levou a esses melhores indicadores de doença no Brasil. O infectologista Jamal Suleiman diz que devemos manter os hábitos que adquirimos durante a pandemia. A higienização das mãos, que tem que ficar para a vida toda. Você já aprendeu a usar máscara, continue usando. O nome disso é educação em saúde. Todo esse processo que custou vida de pessoas foi um trabalho muito grande. É um trabalho muito grande, ele não pode ser perdido pelo prazer momentâneo. A gente passou durante todo esse período tendo como foco principal, obviamente, retomar a normalidade. Só que nós perdemos 600 mil pessoas nesse caminho. Portanto, é isso. Máscara e vacina, combinação que salva vidas. Pernambuco também está relaxando as restrições a partir de hoje. Detalhes ao vivo aqui com a gente, com a Camila Torres. Camila, bem-vinda. Ótima tarde. O que é que você traz para a gente daí?
Oi, Trali. Obrigada. Boa tarde para todo mundo. Com o avanço da vacinação e a diminuição dos casos graves de Covid em Pernambuco, não tem mais restrição de horário para as atividades econômicas e sociais em todo o estado. Isso vale para bares, restaurantes, shows, eventos, shoppings, comércio em geral e também para cinemas, teatros e museus. Com relação aos shows e eventos, a capacidade de público passa de 2.500 pessoas para 5.000 pessoas ou 80% da capacidade do local, o que for menor. Mas como a pandemia não acabou, é preciso continuar com os cuidados. Então, 90% dos ingressos são reservados para as pessoas que estão com o esquema vacinal completo. Os outros 10% são para quem tomou apenas a primeira dose e essas pessoas precisam apresentar um teste de Covid negativo para entrar. E lembrando, Trali, que aqui em Pernambuco o uso de máscara continua sendo obrigatório. É isso aí, Camila. Todo mundo ajudando para a gente continuar avançando. O que a gente não quer é parar ou voltar para trás. Obrigado, ótima tarde. Bom trabalho para você aí em Pernambuco. Por falar em vacina, vamos juntos então agora aqui de volta para o nosso telão, para a gente dar uma olhadinha como é que está a vacinação em todo o Brasil, de acordo com o levantamento do consórcio de veículos de imprensa. Vamos lá, em 24 horas, 92 mil pessoas tomaram a primeira dose, quase 1.300.000 pessoas receberam a segunda dose ou a dose única e 297 mil pessoas tomaram a dose de reforço. Total, portanto, de 1.683.867 brasileiros imunizados de sábado para domingo. Desde o começo da pandemia, 154.700.000 brasileiros se vacinaram com a primeira dose. Passamos aí de 72,5% da nossa população. 117 milhões estão completamente vacinados. Olha que coisa boa. Quase 55% da população brasileira e 8.600.000 brasileiros receberam a dose de reforço, dá pouco mais de 4% de toda a nossa população. Os estados em verde escuro aqui para você são os mais adiantados na vacinação completa. São eles, portanto, os 5 primeiros: Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. Mais detalhes sobre a situação do seu estado você confere em g1.com.br/coronavírus. E com a vacinação, né, gente, avançando, as famílias se sentem mais seguras para se reunir no fim do ano. Motivo de comemoração para os comerciantes que estão numa expectativa muito grande em relação ao aumento de vendas na Black Friday, especialmente no Natal. Oportunidade, claro, também para quem está procurando emprego. É um fim de ano muito esperado, com altas expectativas pelos resultados de 2 datas muito fortes para o comércio, Black Friday e Natal. A gente está com uma previsão de aumento de 40% no número dos nossos clientes e uma expectativa de aumento de até 20% no valor do ticket médio. Carla aproveitou o desconto de 60% oferecido pela clínica de estética para fazer o procedimento que estava namorando há tempos. Eu estava sempre perguntando à moça lá, pessoal, quando tiver promoção você me avisa. A Fofei me chamou, eu passei lá e fechei o pacote com ela. No ano passado, 10 novas lojas foram inauguradas neste shopping de BH. Em 2021, já são mais de 50. Movimento que se repete pelos outros centros comerciais do país. Segundo a Associação Nacional do Setor, em agosto deste ano, 93% dos espaços já estavam ocupados. Nas lojas de rua, o otimismo também está presente. Essa, que vende objetos de decoração, dobrou de tamanho há um mês, apostando que depois de dias tão difíceis, as famílias vão fazer questão de se reunir para comemorar a vida. Eu acho que esse ano não é um ano para poder especular, é um ano para poder a gente fazer um movimento, porque está tudo muito caro, né? O dólar está alto, o frete marítimo está alto e todo mundo sabe que a maioria dos produtos, né, de Natal são importados. Eu acho que o momento é de pagar a conta, porque é um momento que as famílias não têm dinheiro sobrando. Éder contratou mais de 30 funcionários para reforçar o time e ainda tem mais 50 vagas abertas para outras 6 lojas da marca. Depois de 6 meses desempregada, a Érica ganhou mais um motivo para comemorar o Natal. Eu já estava aflita já, porque todo lugar que eu ia, toda porta que eu batia, as portas não se abriam.
Vai ser um Natal totalmente diferente, um Natal iluminado, né, cheio de expectativas, né, não tem como não apaixonar pelas decorações. A Cláudia já se apaixonou e não vê a hora de celebrar. De comemorar, de estar junto, de ficar alegre, de agradecer por tudo, por a gente estar até ter chegado aqui e tá todo mundo saudável e reunido, isso é perfeito. Ainda mais, né, com tanta gente que a gente perdeu para a Covid-19 nessa pandemia, né? É um momento, de fato, esse fim de ano, da gente ter muita gratidão pela vida e muita solidariedade, né, com as pessoas que estão sofrendo. Olha só, o mercado financeiro elevou de novo a estimativa para a inflação oficial deste ano e do ano que vem. A expectativa dos analistas é que em 2021 o IPCA suba de 8,96% para 9,17%. Foi a 30ª semana seguida de aumento e a primeira vez que a estimativa ficou acima da marca dos 9%. Para 2022, o mercado prevê que a inflação feche em 4,55%, ante uma estimativa anterior aí de 4,40%. O mercado financeiro também baixou a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto, o nosso PIB, né, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo Brasil. Em 2021, portanto, de 4,97% para 4,94%. E 2022, de 1,40% para 1,20%. Uma queda, infelizmente, expressiva, né? Essa previsão toda. Bom, olha só. Você sabe, né, que você pode dar uma olhadinha no G1 para a gente falar de assuntos extremamente importantes que mexem com a sua vida. Então você vai lá, baixa o app do G1. Tem uma reportagem muito interessante sobre a inflação do gás. A gente acabou de falar sobre essa situação da inflação. Gás de cozinha, né, gente? O botijão, que teve uma alta expressiva aí, mais de 30%. E nessa reportagem do G1 tem dicas muito interessantes sobre como você faz para economizar gás. Então, por exemplo, checar as mangueiras, né, que você tem nas conexões do botijão com o seu fogão, porque qualquer vazamento certamente vai representar prejuízo no seu bolso, vai aumentar, portanto, a questão do consumo de gás, enfim. E outras questões também que envolvem o uso do forno, né, os alimentos na hora de cozinhar, enfim, as panelas, tudo isso para te ajudar a fazer economia de gás. A gente sabe que em várias regiões do Brasil o preço do botijão passou de R$ 130 e o povo está no sufoco total para conseguir cozinhar, para conseguir fazer comida, porque não tem grana para comprar um botijão de gás. Mudando de assunto aqui com você, em Brasília, o governo federal tenta avançar com a proposta de emenda constitucional em relação aos precatórios. Se essa PEC for aprovada, o governo espera ter os recursos de que precisa para conseguir viabilizar o Auxílio Brasil, que é o programa social que deve substituir o Bolsa Família. Assunto ao vivo aqui para a nossa querida Andréa Sadi. Andréa, bem-vinda, um prazer, uma alegria estar contigo a partir de agora aqui no Jornal Hoje. Gostaria de saber de você se de fato há uma previsão de que essa PEC seja votada ainda nessa semana curta, com feriadão amanhã. Boa tarde e bem-vinda. Trali, que honra estar aqui com você. Bom, Trali, boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, essa é a expectativa do governo. Qual é o dia D para aprovar essa PEC dos precatórios na visão do governo? Quarta-feira. Foi isso que me disse o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Ou passa ou fica. Por quê? Porque, como você disse, Trali, a PEC dos precatórios ela vai criar esse espaço fiscal, né? O dinheiro para pagar o Auxílio Brasil, que deve substituir o Bolsa Família. Mas, para isso, precisa passar pelo Congresso Nacional. Câmara dos Deputados primeiro, em 2 turnos, e depois Senado Federal. Mas isso, Trali, é claro, se tiver uma articulação dos deputados e dos senadores. Então, o que o Lira espera? Que esses deputados, eles apareçam na próxima quarta-feira, depois do feriado, para votar em loco, e depois também que tenha essa articulação no Senado Federal. Bom, e se isso não acontecer, se a PEC não passar, aí o governo vai sim partir para aquele plano B que a gente já falou, que é estender o auxílio emergencial. É claro que esse não é o plano ideal do governo. Ele quer passar a PEC dos precatórios, mas já discute isso sim, Trali, porque ele quer que dê tempo até o final do ano de fazer esse pagamento do Auxílio Brasil, antes, é claro, de começar 2022, que é um ano eleitoral. Então vamos esperar para ver
se de fato o governo vai conseguir esses votos na próxima quarta-feira, como disse o presidente da Câmara, Arthur Lira. Trali. Muito bem, André. Fundamental é socorrer os mais pobres, né? A gente tem mais de 27 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza atualmente. A crise econômica está pegando forte. Então, tem que ter, de fato, programa social consistente para ajudar as pessoas mais pobres, ao menos a conseguirem comer, né, até uma refeição em casa. Obrigado, boa tarde para você e um ótimo trabalho. E a gente vai conhecer agora, olha só, o projeto Doutor Honesto. Isso é bem bacana, é um trailer de beira de estrada que fica no Vale do Itajaí, que vende produtos, mas que não cobra. Então, é o seguinte, cada freguês pega o que quer e deixa o pagamento, a grana, numa caixinha. Agora, essa freguesia honesta começou a deixar também bilhetes solidários e até dinheiro a mais para ajudar quem precisa. Olá, eu vim através desse bilhete informar que peguei algumas coisas para o café com meus filhos, mas não vou roubar. Quando eu tiver, vou devolver. O bilhete foi deixado no lugar do dinheiro, neste trailer que fica às margens da BR-470, no Vale do Itajaí. Por aqui, a ideia é a pessoa chegar e se servir sozinha. Como não tem atendente, é tudo na base da confiança. É uma demonstração que não é só, às vezes, no estrangeiro que tem esse tipo de honestidade. Pode ser também utilizado aqui no Brasil, em qualquer país, né? O projeto Doutor Honesto funciona desde 2019. A venda dos produtos artesanais é para arrecadar fundos para uma casa que acolhe moradores de rua. O sistema conta com a honestidade do cliente, que ao pegar itens, deve deixar o valor correspondente aqui na caixinha. Algumas pessoas vendo, achando uma coisa diferenciada, que nunca tinha visto, começaram a deixar umas cartinhas falando que achava bonito, mas acharia que não ia dar certo. Mas nós mostramos que está dando certo. O bilhete da mãe que pegou produtos para o café dos filhos não foi o único que apareceu por aqui. Aqui tem R$120. Estou levando um pão para alimentar minha família. Os outros 23 pães que somam o valor, alimente quem precisa. A história do trailer e o bilhete da mãe acabaram nas redes sociais. E aí, o retorno veio rápido. Aqui é para ajudar a pagar o que a mãe pegou para alimentar a sua família. Não estou levando nada. Estou deixando esse dinheiro para pagar o alimento que a mulher que deixou um bilhete na semana passada não tinha como pagar. O nosso objetivo era não deixar a gente na rua com fome nem com sede. Se alguma pessoa pegar ali para matar sua sede, matar sua fome, ou dele, ou de uma pessoa da família, para nós está valendo. Tem também muitas mensagens de apoio e incentivo. Prova que a honestidade e a generosidade andam juntas. Amamos tudo. Você é inspirador. Continue confiando no Brasil e no brasileiro. Não importa se tem alguém olhando. Tem alguém olhando lá em cima, né? Então tá na consciência de cada um, né? Exatamente. A gente tem que valorizar a honestidade, né? Tem muita gente honesta nesse nosso Brasil, felizmente. E ainda hoje, novas informações sobre a COP26 de Brasília. O ministro do Meio Ambiente anunciou uma nova meta para reduzir a emissão de gases em 50% até 2030, mas sem dizer como é que o Brasil vai atingir esse objetivo. Em Pernambuco, a polícia procura pelo motorista de um caminhão que tombou. A carga atingiu um ônibus que ia passando. Em Minas, as investigações das mortes dos suspeitos de integrar uma quadrilha de roubo a bancos. A polícia monitorava a ação dos criminosos já tinha 2 meses. O alvo era uma agência de Varginha, no sul do estado. E não perca também a seguir, o risco de novos deslizamentos adia a perícia na gruta, onde 9 bombeiros civis, infelizmente, morreram soterrados em Altinópolis, no interior aqui de São Paulo. E morre no Rio de Janeiro Nelson Freire, um dos pianistas mais talentosos do planeta. Voltamos já já com tudo isso aqui para você. 2h07 agora pelo horário de Brasília. Obrigado aqui sempre pela sua companhia. Polícia Civil cancelou a perícia prevista para hoje na gruta, onde 9 bombeiros civis morreram soterrados em Altinópolis, interior de São Paulo. As chuvas constantes na região trazem risco aí de novos desabamentos. Vamos ao vivo para lá então conversar com o Dirceu Martins, que acompanha o trabalho dos bombeiros e atualiza tudo para a gente como é que está também o trabalho da polícia. Dirceu, bem-vindo e boa tarde.
Muito obrigado, Trali. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Nós estamos na entrada da trilha para a Gruta Duas Bocas, que fica a 7 quilômetros daqui, numa área ainda mais isolada e de difícil acesso. Tem chovido bastante, choveu a manhã toda, agora a chuva deu uma trégua, mas por conta disso, as estradas de terra aqui, ainda continuam bastante encharcadas e o deslocamento complicado. Por isso foram montadas duas bases. Nós estamos na primeira e a segunda fica lá embaixo, além dessa imagem que a gente está vendo agora, a 1 quilômetro da gruta. Por isso e por questões de segurança, nós não podemos descer até lá. A previsão, Trali, era que os policiais começassem a perícia nesta manhã, mas como você falou, ela foi cancelada por hoje por causa do risco de novos desabamentos. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, uma equipe da polícia esteve ontem no local e fez a perícia da entrada da gruta, mas não atingiu o interior por causa da instabilidade do solo e desse risco de desabamento. A polícia vai usar imagens feitas pelas equipes de resgate de dentro da gruta para as investigações. Desde manhã, hoje, 15 bombeiros estão lá embaixo garantindo a segurança e a preservação da área. Eles colocaram hastes para segurar e evitar que o teto desabe. 6 corpos que foram encontrados aqui estão sendo velados em Batatais, cidade vizinha a Altinópolis. Os corpos de 6 das 9 vítimas estão sendo velados no ginásio de esportes Marinheirão, em Batatais. Familiares e amigos prestaram homenagem e se despediram. Segundo a mãe do instrutor Rodrigo Trifone Calegari, o grupo passaria a noite na gruta como parte do treinamento. O filho de 32 anos morreu no local. Hoje é o pior dia da minha vida, o dia que eu perdi o meu menino. Ele é uma pessoa do bem que conseguiu vencer na vida e era um guerreiro. Ele morreu no melhor momento da vida dele. A Daiane conta que a irmã Jennifer Carolina da Silva era bombeira civil há 2 anos. Mas é difícil, né? Minha irmã só tinha 25 anos, era a profissão que ela amava, ela era uma guerreira, amava ajudar as pessoas e no fim ela que teve que acabar sendo resgatada. A Prefeitura de Batatais decretou luto oficial de 3 dias. Os corpos das outras 3 vítimas serão velados hoje em Altinópolis e Sales Oliveira, no interior de São Paulo, e em Monte Santo de Minas, em Minas Gerais. O acidente aconteceu na madrugada de sábado para domingo. Um grupo de 28 pessoas estava na gruta para treinar salvamento em áreas de difícil acesso. As técnicas de resgate noturno faziam parte do curso e, por isso, algumas pessoas resolveram dormir na caverna. Pouco depois da meia-noite, o teto desabou e 10 bombeiros foram soterrados. A operação de resgate durou cerca de 20 horas. Os bombeiros usaram um helicóptero para retirar as vítimas do local. A força-tarefa também contou com policiais, geólogos e voluntários. A gruta costuma ser visitada, mas ela fica numa área particular. E em nota hoje, a Prefeitura de Altinópolis, Trali, disse que nem o grupo de bombeiros, nem o dono da fazenda informou as autoridades que realizariam este treinamento na gruta. A Prefeitura também afirmou que está prestando todo o atendimento, todo o apoio necessário, inclusive com comida e água para as equipes que trabalham no local. Trali. Valeu, Dirceu, obrigado. Fundamental que a polícia investigue, responsabilidade e as causas, infelizmente, dessa tragédia aí. Bom trabalho para você, muito obrigado. Estou de volta aqui com o celular porque no site do G1 tem uma reportagem completa, sobre quem são esses 9 bombeiros civis que, infelizmente, perderam a vida nessa gruta. Nossos sentimentos para as famílias, você confere isso aí no G1.
Olha só, as regras que garantem os direitos dos passageiros de voos domésticos voltaram a ser mais rigorosas, né, como era antes da pandemia. As empresas agora têm que garantir comunicação, garantir alimentação, por exemplo, dependendo do tempo de atraso do voo. Nos aeroportos, a movimentação começa a ficar um pouco mais próxima do que era antes da pandemia. Segundo a ANAC, já houve uma retomada de cerca de 75% dos voos, comparando com 2019. E a partir de hoje, as companhias aéreas voltam a ter que cumprir regras que asseguram direitos dos passageiros quando as empresas fizerem mudanças. Para viagens no Brasil, se a companhia mudar horário, escalas, tem que avisar o passageiro com pelo menos 72 horas de antecedência. Se cancelar ou o voo atrasar por mais de uma hora, tem que dar assistência aos passageiros. A partir de uma hora de espera, o viajante tem direito à comunicação, como internet e telefone. A partir de 2 horas, a empresa tem que providenciar um voucher para refeição ou lanche. Se a espera for de mais de 4 horas, a companhia tem que providenciar hospedagem e o transporte de ida e volta para o aeroporto. Desde o ano passado, as empresas cancelaram muitos voos e os passageiros também tiveram que mudar de planos em função de diversos problemas, como cancelamento de eventos, por exemplo. É possível pedir o ressarcimento ou ficar com crédito e remarcar o voo em até 1 ano e meio. Mas, na prática, quem preferiu remarcar reclama de dificuldades para falar com as companhias aéreas e da proposta que recebem para um novo voo. O Pedro é professor de capoeira e ia levar 24 alunos para um evento em Campo Grande em novembro do ano passado. O evento foi desmarcado por causa do aumento de casos de Covid na cidade. E começou o sufoco dele e dos alunos para tentarem remarcar os voos. Chegamos a ficar de 2 a 3 horas para tentar remarcar ou para saber o que a gente faria, né? Alguns alunos não conseguiram fazer essa remarcação e desistiram das passagens. Remarcar seria muito mais caro, é mais caro do que a própria passagem que eu já tinha comprado, né? E aí acabou que a gente não ficamos naquela, remarca ou é melhor perder? O advogado e especialista em direito do consumidor e professor da Fundação Getúlio Vargas, Gustavo Clô, afirma que são problemas de difícil solução, porque não há controle sobre os preços das passagens. E quanto menos voos, mais alto fica o preço. Talvez essa regra devesse estipular que a pessoa tem o direito de voar e não o direito a um crédito. Reclamar adianta. Preenche uma queixa no PROCON, preenche uma queixa na ANAC e, se nada disso resolver, ajuiza uma ação no juizado especial. A partir de hoje, também está liberada a temporada de cruzeiros marítimos, com regras que a Anvisa determinou. Ocupação máxima de 75%. Todos os dias, pelo menos 10% dos tripulantes e dos viajantes precisam ser testados para Covid. O uso de máscaras é obrigatório a bordo e nos terminais de passageiros. Distanciamento de 1,5 m entre os viajantes. A estimativa da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos é que a temporada, que vai até abril, movimente mais de 2 bilhões de reais. Em relação ao transporte aéreo, a ANAC reconhece que aumentaram as queixas de consumidores sobre a dificuldade de contato com as companhias. Diz que, por causa disso, pediu um plano de ação para as companhias aéreas. O objetivo é ampliar a capacidade das centrais de relacionamento com o cliente. De acordo com a ANAC, as empresas já começaram a fazer as correções, mas a expectativa é de que a situação esteja, de fato, regularizada no começo do ano que vem. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas diz que, com a mudança do cenário da pandemia na maior parte do Brasil, as empresas vão voltar a cumprir os requisitos, preservando e garantindo os direitos do consumidor. Olha isso, voluntários fizeram um mutirão para retirar a sujeira do mar na Ilha dos Frades, na Baía de Todos os Santos. Essa ação faz parte dos 520 anos da maior baía do Brasil e a segunda maior do mundo. Mauro Anchieta conta pra gente como é que foi essa limpeza. Mauro, bem-vindo e boa tarde. Obrigado, Trali. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, a Baía de Todos os Santos tem mais de 1.200 quilômetros quadrados e 56 ilhas. É numa dessas ilhas, a Ilha dos Frades, que está acontecendo o mutirão de limpeza. Desde 2016, a Ilha dos Frades tem o selo Bandeira Azul de Sustentabilidade. Mergulhadores voluntários já encontraram de tudo no mar.
No meio da sujeira tinha, por exemplo, pneus, plásticos e cabos, mas eles ainda não têm um balanço da quantidade de lixo retirado até agora. É uma ação que costuma acontecer em várias praias baianas para preservar esse patrimônio, que desde 1999 é uma APA, Área de Proteção Ambiental, e que desde 2014 é sede da Amazônia Azul, com base na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. A Amazônia Azul é definida pela Marinha como os espaços oceânicos e ribeirinhos que preservam os mares e rios. Há mais de 25 anos, um programa trata quase todo o esgoto despejado na Bahia, que é uma área considerada limpa de esgoto na maior parte dos pontos. Mas ambientalistas destacam a preocupação com a contaminação por metais pesados jogados pela indústria. O grande desafio é garantir o desenvolvimento sustentável na região. Tralli. É isso aí, preservação do meio ambiente, né, com um crescimento, né, econômico, enfim, esse é o desafio, esse equilíbrio, né, Mauro? Obrigado, boa tarde para você e um ótimo trabalho. No litoral do Paraná, a chuva constante deixou desabrigados. Rios transbordaram, a água invadiu as casas. Na cidade de Morretes, mais de 70 pessoas ficaram desalojadas e foram para a casa de parentes. De acordo com a Defesa Civil, os níveis dos rios estão baixando, mas num ritmo ainda bem lento. Jaqueline Brasil já aqui comigo. Jaque, bem-vinda e boa tarde. Boa tarde para vocês também. Tem previsão de chuva forte, Jaque? Tem, especialmente para o centro-oeste e para o sudeste, Tralli. Em algumas áreas, o risco é de temporal, que é aquela chuva volumosa com raios e rajadas de vento que podem chegar a 70 km por hora. E esse aviso vale para as próximas horas e para essas áreas aqui. Em Mato Grosso, Goiás e Minas, exatamente na área em laranja, onde a chuva pode ser forte, mas a pior condição é para essa área aqui em vermelho. Região metropolitana de Belo Horizonte, Espírito Santo e no Rio de Janeiro. No Rio, agora à tarde, além da chuva, a temperatura não sobe muito, faz 24, Vitória 26 e Belo Horizonte 23 graus. É um sistema de baixa pressão, esse aqui, que vai provocar os temporais nessas regiões. E ele deve ganhar força até amanhã, virando um ciclone extratropical. Isso quer dizer que até amanhã vem mais chuva e mais vento. Aqui em São Paulo temos imagens ao vivo, deve chover bem menos, chuva fraca, sol tentando aparecer entre muitas nuvens, Tralli, e máxima de 23 graus. Jaque, chove no sudeste, no centro-oeste e como é que fica o tempo no resto do Brasil? Com previsão de chuva também. Olhem aqui comigo o mapa. Tem previsão, então, para a região norte, grande parte do nordeste e em algumas áreas do sul. Mas o tempo também fica firme agora à tarde. Então, de parte do Rio Grande do Sul, subindo até o interior de São Paulo, até Mato Grosso do Sul. Tarde de sol também do interior da Bahia até o Rio Grande do Norte. E faz calor. Em Salvador, em Belém, em Porto Alegre, máxima de 31. Em Cuiabá faz 35. E lá em cima, em Boa Vista, 36. Escuta, novembro começando hoje. O que a gente pode esperar para esse mês? Vamos começar pelas temperaturas. Onde está azul no nosso mapa, significa que a temperatura vai ficar abaixo da média. Estou falando para você que está no centro-oeste e aqui no sudeste principalmente. Em relação à chuva, deve ficar abaixo da média nesse nosso próximo mapa, onde está alaranjado. Então, em todo o sul, em alguns pontos do sudeste, por exemplo, aqui em São Paulo, também no Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais e no interior do Nordeste, quem está no Piauí e também na Bahia. Agora, a gente vai monitorar semana a semana. O importante é que essa chuva chegue nos nossos reservatórios. Muito bem, muito obrigado, Jaque. Até amanhã. Boa tarde e até tarde. amanhã. Tchau. Estaremos juntos aqui no feriado. Valeu. Valeu. Olha só, morreu hoje de madrugada Nelson Freire, um dos pianistas mais talentosos do mundo. O músico estava em casa, no bairro do Joá, no Rio de Janeiro. E é para lá que nós vamos agora conversar ao vivo com o repórter Benhur Correia. Benhur, bem-vindo, uma boa tarde para você. Uma perda aí já com repercussão internacional, né, Benhur? Exatamente, Tralli, uma perda gigante para a música. A notícia foi confirmada pela assessora e amiga do Nelson Freire, Glória Guerra. Ele morreu durante a madrugada, mas a causa ainda não foi divulgada. Nelson Freire morava aqui no Joá, na zona sul do Rio de Janeiro, tinha 77 anos e deixa o viúvo, o médico Miguel Rosário, e um irmão.
Em 2019, ele chegou a ficar afastado dos palcos depois de sofrer um acidente aqui na orla do Rio de Janeiro. Ele estava caminhando, caiu e quebrou o braço direito. Ele chegou a passar por uma cirurgia. Em 2020, ele ensaiou para uma volta aos palcos com um show marcado em Boston, nos Estados Unidos, que estava sendo muito aclamado, mas por causa da pandemia, esse show acabou não acontecendo. Apesar de ser reconhecido mundialmente, ele tinha um estilo de vida muito reservado. Era tímido e deixava para se expressar através da música. O Nelson Freire conseguia conciliar um virtuosismo técnico junto com uma sensibilidade extremamente aguçada, que o fez ser considerado um dos maiores intérpretes da história da música clássica. A gente preparou um material explicando a história de um dos maiores pianistas do mundo. Cada apresentação é uma apresentação quase como se fosse uma primeira vez, sempre, né? Uma nova conquista em cada concerto. O amor pela música transformou o menino prodígio em artista genial. Fazer música não é uma competição, não é Você tem de estar tranquilo, tem de não ter nem menos nem mais responsabilidade do que a música. Nelson Freire era leve no estilo e romântico. Perseguiu o rigor da perfeição durante toda a carreira. Mineiro de Boa Esperança impressionou a família com as primeiras notas aos 3 anos de idade, observando a irmã tocar. Aos 4 anos já fazia concertos. Aos 5, a família se mudou para o Rio de Janeiro. E aos 12, ele foi premiado num concurso internacional de piano. O presidente da República estava, Juscelino Kubitschek, o teatro estava repleto. Foi em 1957, né? Naquela época não havia nada disso, internet, né? Então, esse contato com pianistas de várias nacionalidades, eu era o mais moço de todos, né? E isso abriu muito meus horizontes, né? Foi assim, realmente, uma coisa muito importante na minha vida. O talento e a sensibilidade de Nelson Freire construíram uma carreira brilhante e desconstruíram um mito das mãos de pianista. Nelson tinha os dedos pequenos, mas alcançava as notas com uma agilidade que impressionava e encantou plateias do mundo todo. Minha mão não tem nada especial, pelo contrário, é meio pequena, eu tenho um quinto dedo bastante curto, os dedos um pouco grossos. Eu acho é a cabeça que que manda na mão, né? E o ouvido também. E a coisa mais importante para mim é o estudo. O estudo é a coisa mais difícil também. Eu acho que é mais fácil tocar do que saber estudar. Se apresentou com as melhores orquestras do mundo. Fez carreira na Europa e formou uma parceria durante décadas com a pianista argentina Marta Argerich. Eles fizeram várias turnês. Nelson Freire foi um dos maiores intérpretes de Beethoven e de Chopin. Mozart foi um dos seus compositores favoritos. Ele é considerado um dos maiores pianistas do século XX e serve de inspiração para novas gerações de músicos no Brasil. O médico cuida do seu corpo, o professor te educa e o artista alimenta o seu espírito, né? O meu sonho é ver esse teatro cheio dessas crianças. Sempre dizia que tocar no Brasil dava uma emoção especial para ele.
Nelson Freire tinha 77 anos. Parentes e amigos destacaram o enorme legado que ele deixa para o mundo da música. Em muitos cantos do planeta, a arte e a música estão de luto. A grandeza e o talento de Nelson Freire não conheciam fronteiras. Não é só o Brasil que perde Nelson Freire, é o mundo que perde Nelson Freire, considerado quase unanimemente como um dos 5 maiores pianistas deste século XX, começo do século XXI. Desde menino, ele foi criança prodígio, entusiasmou plateias as mais diversas e as mais genéricas possíveis, de leste a oeste, de norte ao sul, do mundo. A repercussão da morte do músico brasileiro estampou manchetes pelo mundo. O site da rádio francesa, France Musique, emissora conhecida por apresentar grandes clássicos e concertos, noticiou: a perda de um gigante. O pianista Nelson Freire nos deixou. Um dos maiores sites de música clássica do mundo, o Slipped Disc, também lamentou: luto por um gigante do piano. Ele foi reconhecido por todos os grandes críticos de música, tocou com as maiores orquestras, os maiores regentes e nas principais salas de concerto. Ele deixou um legado que é incomparável. Luto também na Orquestra Sinfônica Brasileira, onde Nelson Freire deixou uma marca inquestionável. O Nelson Freire começou a sua carreira com a Orquestra Sinfônica Brasileira, venceu o concurso para solistas em 1956, depois venceu novamente em 1957, deixando uma plateia não só carioca, mas uma plateia mundial boquiaberta com o seu talento. É uma grande perda para a cultura da música brasileira e, sobretudo, para nós como brasileiros. O maestro Isaac Karabichevski diz que Nelson Freire tinha a capacidade de surpreender e revelar novos sons o tempo todo. Era uma imensa inspiração. Eu me sinto vazio, confesso, esse estado interior de como se faltasse a essência. O Nelson era para nós uma referência definitiva, não só em termos pianísticos, como humanos também. Como definir um gênio? Um gênio é exatamente isso, ele descobria efeitos, descobria cores, descobria uma qualidade sonora que emanava do texto musical. Esse era o poder do Nelson. Em entrevista à Globo News, o maestro João Carlos Martins se emocionou ao falar sobre o amigo, com quem dividiu muitos momentos importantes da carreira. E contou uma das lembranças mais marcantes que guardava da convivência com Nelson Freire. Pois quando eu perdi minha mão direita, e uma madrugada, ele manda um WhatsApp, depois de ouvir um CD meu, me incentivando. Falou: João Carlos, continue porque sua música é para poucos. E eu respondi para ele: Nelson, a diferença entre nós dois é que a sua música é para muitos. Nelson Freire, sempre muito simpático, humilde, simples e tímido, né? Músico genial e um ser humano de grande caráter. Nossos sentimentos aí para a família e para os amigos. E você vai ver daqui a pouco novas informações sobre a COP26 de Brasília. O ministro do Meio Ambiente anunciou uma nova meta para reduzir a emissão de gases em 50% até 2030, mas sem dizer como é que o Brasil vai atingir esse objetivo. A direção do Grêmio diz que vai ajudar na identificação dos envolvidos nas cenas de violência na partida contra o Palmeiras. Em Minas, as investigações das suspeitas dos mortos aí de entregar uma quadrilha de rouba-bancos. A polícia monitorava a ação dos bandidos já tinha 2 meses e o alvo era uma agência de Varginha, no sul do estado. Voltamos já já. Estamos de volta, sempre ao vivo aqui com você, 2h33 agora pelo horário de Brasília. Em Pernambuco, veja isso, um caminhão tombou num viaduto e a carga de placas de gesso atingiu um ônibus que ia passando. E uma pessoa, infelizmente, morreu.
O caminhão seguia pela BR-101 Norte, no município de Igaraçu, na região metropolitana do Recife. As marcas do acidente ficaram no viaduto. O caminhão bateu na mureta e tombou poucos metros depois, bloqueando as duas faixas do viaduto. A carga de placas de gesso caiu em cima deste ônibus que passava por baixo do viaduto e seguia para o Recife, uma altura de 9 metros. A frente do ônibus ficou desse jeito, completamente destruída. O motorista do ônibus, Tarcísio Belchior, de 43 anos, morreu no local. O ônibus transportava funcionários de uma siderúrgica. 11 pessoas ficaram feridas e foram socorridas para unidades de saúde da região. Segundo o Instituto de Criminalística, o motorista do caminhão perdeu o controle da direção. Ele estava com uma velocidade incompatível com a segurança do trânsito, tanto é que um veículo desse porte, em uma curva, normalmente, como se trata de um veículo longo, o condutor desse veículo deve ter o máximo de atenção, mas pelo impacto sofrido na mureta protetiva, então ele já perdeu o controle nesse momento. Agora, olha, o motorista do caminhão foi embora, fugiu antes da chegada dos policiais rodoviários e até agora não foi identificado. Em Minas Gerais, a polícia trabalha na identificação de 26 suspeitos que morreram numa ação policial em Varginha, no sul do estado. Vamos ao vivo, então, para Belo Horizonte, conversar com o repórter Carlos Eduardo Alvim, que acompanha, portanto, as investigações. Carlos, Polícia Civil deu uma entrevista em relação a essa operação, né? Foi uma operação conjunta de várias polícias. O que é que você traz para a gente em relação a tudo isso que aconteceu? Bem-vindo e boa tarde. Oi, Trali, boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo que acompanha o jornal hoje. A Polícia Civil aqui montou uma verdadeira força-tarefa para ajudar na identificação desses corpos, mobilizou praticamente toda a equipe, mas ainda não há um prazo para a conclusão desses trabalhos. 26 homens morreram durante essa operação policial na madrugada de sábado para domingo na cidade de Varginha, que fica aqui no sul do estado, a cerca de 300 quilômetros de Belo Horizonte. Segundo a polícia, eles planejavam roubar um banco e estavam em 2 sítios. O caseiro de um desses sítios está entre os mortos. Essa informação foi confirmada pela polícia e a família dele fez reconhecimento por meio de foto. Claro que aguarda agora o laudo que vai ficar pronto aqui no IML, de onde nós falamos ao vivo. A participação dele nesse esquema ainda vai ser investigada. Agora tem um outro ponto também que pode ajudar os investigadores. É esse vídeo que a gente vai mostrar para vocês agora aí de um caminhão que foi interceptado pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal. Ele estava na cidade de Muzambinho, que fica a cerca aí de 100 quilômetros de Varginha. A Polícia Federal descobriu neles aí, a Polícia Rodoviária Federal, um fundo falso. A suspeita é de que esse compartimento seria usado pelos integrantes da quadrilha na fuga após o assalto a esse banco que estava sendo planejado lá em Varginha. Esse caminhão veio aqui para Belo Horizonte, vai passar por perícia. Segundo a Polícia Civil, os corpos foram trazidos aqui para a capital mineira porque o IML tem uma estrutura maior, vai facilitar esse trabalho de identificação. É o que a gente vai acompanhar agora na reportagem. A Polícia Civil já trabalha há mais de 24 horas na identificação dos corpos. Até o momento, nenhuma identidade foi confirmada. No que diz respeito à identificação, a gente possui a papiloscopia, que é a impressão digital, e os dados de antropologia forense. Então, nós podemos fazer uma identificação através de uma tatuagem, através de uma deformidade óssea. Também estão sendo coletadas amostras de DNA dos 26 corpos e elas vão ser inseridas no Banco Nacional de Perfis Genéticos. Com isso, a polícia espera descobrir se os suspeitos tiveram participação em outros crimes ocorridos no país. O banco procura coincidências, que nós chamamos de matches, entre o DNA que foi inserido destes corpos, desses desconhecidos, e os de locais de crime no Brasil. Então, muito provavelmente, nós teremos coincidências ainda de atuações dessa quadrilha em outros locais de crime que, porventura, tenham sido inseridos vestígios. Os serviços de inteligência da PM e da Polícia Rodoviária Federal disseram que o grupo estava sendo investigado e monitorado havia 2 meses e que a ação policial foi planejada para esse fim de semana. Era quando a quadrilha iria praticar o assalto a uma agência do Banco do Brasil. Os suspeitos foram surpreendidos na madrugada de sábado para domingo. Neste sítio, 8 pessoas morreram. Neste outro, foram 18 mortes. Todos os mortos, segundo a polícia, faziam parte do esquema criminoso. O comandante do Batalhão de Operações Especiais de Minas afirmou que não foi possível negociar uma rendição. As equipes foram recebidas a tiro, chance nenhuma de aproximar, e o confronto foi muito intenso. Pela técnica da nossa equipe, pelo armamento utilizado,
não tivemos nenhuma baixa, nenhum ferimento na equipe. Dentro dos sítios, a polícia encontrou um arsenal. Fuzis, explosivos, munição, coletes à prova de bala e combustível. Material capaz de derrubar até um helicóptero. Os policiais acreditam que o grupo tem envolvimento no ataque que ocorreu em agosto, na cidade de Araçatuba, interior de São Paulo. Pelas redes sociais, o governador Romeu Zema, do Novo, parabenizou a atuação das polícias. Disse que a Polícia Militar de Minas Gerais e a Polícia Rodoviária Federal se anteciparam aos bandidos do chamado Novo Cangaço, em uma das maiores operações da história no combate a esse tipo de crime. E escreveu: parabéns a todos os heróis envolvidos. O secretário de Segurança Pública de Minas, Rogério Greco, também falou por meio de rede social. Segundo ele, foi um trabalho de excelência das polícias Militar e Rodoviária Federal, numa operação importantíssima para enfrentar e combater a criminalidade. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública disse que as circunstâncias das 26 mortes devem ser apuradas. Qualquer ação policial que termine em morte é preciso ser investigado. A Corregedoria da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal e mesmo o Ministério Público têm a titularidade de investigar se houve ou não abuso do uso da força pela polícia. A Polícia Civil tem 10 dias para concluir o laudo pericial. Tralha, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa aqui de Minas Gerais já pediu aí uma abertura para acompanhar esse caso, uma investigação dessas mortes. A deputada Andréa de Jesus do PSOL, que é presidente do colegiado, diz que vai notificar o Ministério Público e a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais para investigar esse caso. Volto com você, uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigado, Carlos. Ótimo trabalho para você aí. O Grêmio se manifestou hoje em relação à confusão que aconteceu ontem durante a partida contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Vândalos invadiram o campo, destruíram até a cabine do VAR, onde os juízes conferem os lances. O Grêmio perdeu por 3-1 e o time corre risco de rebaixamento. Repórter Bruno Halper tem os detalhes ao vivo aqui pra gente. Bruno, bem-vindo e uma boa tarde para você aí. Oi, Tralha, muito boa tarde a todos. A punição ao Grêmio deve ser pesada. O procurador do STJD, Ronaldo Botelho Piacente, afirmou que a Procuradoria vai analisar as imagens e denunciar o clube gaúcho. De acordo com o procurador, o que aconteceu ontem na Arena se enquadra no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de invasão de campo. A pena prevista é de multa de até R$100 mil e perda de mando de 1 a 10 partidas. A denúncia é feita a partir da súmula do árbitro, onde constam as invasões e agressões dos torcedores. Vale lembrar que esse foi o primeiro jogo que a arquibancada norte, o setor onde estavam os invasores, foi liberado desde a volta da torcida aos estádios. Nesse setor ficam algumas torcidas organizadas que estavam suspensas por 6 meses. Mas a punição foi revogada semana passada pelo juiz Marco Aurélio Martins Xavier, do Juizado do Torcedor e Grandes Eventos de Porto Alegre. Em nota, o Grêmio disse que está empregando esforços para identificar os torcedores e que não compactua com esse tipo de violência. Ainda em nota, o departamento jurídico do clube já tem conhecimento de 2 torcedores envolvidos. Até o fim da tarde de hoje, o Grêmio espera identificar todos os torcedores que participaram da confusão. Tralha, eu volto com você. Obrigado, Bruno. Fundamental que haja punição rigorosa, né? Para não estragar, não manchar o espetáculo do futebol. Um abraço, bom trabalho mais uma vez. Como a gente viu aqui no começo do JH, representantes de mais de 200 países estão em Glasgow, na Escócia, para a COP26, Conferência do Clima da ONU. Hoje é um dia muito importante porque os líderes chegaram ao encontro e fizeram discursos fortes, ressaltando a urgência do combate às mudanças climáticas. Tenho o prazer de voltar ao vivo de Glasgow com a Cecília Malan, nossa enviada especial. Cecília, mais uma vez, boa tarde. Ótimo tê-la aqui de volta. Oi, de novo, Tralha, boa tarde a todos mais uma vez. Olha, os líderes mundiais continuam discursando na plenária. Já ouvimos o secretário-geral da ONU, o presidente americano, o primeiro-ministro britânico, que é o anfitrião desse grande evento, entre muitos outros. Ouvimos palavras fortes, cobranças e até o reconhecimento de erros passados. Mas também houve declarações decepcionantes. O primeiro-ministro indiano, por exemplo, anunciou metas fracas e apresentou o prazo de 2070
70 para atingir a neutralidade de emissões, 10 anos depois da China, 20 anos depois dos Estados Unidos e da União Europeia. Mas o que eu queria destacar agora, Tralli, não é o discurso de um chefe de Estado ou de governo, e sim do príncipe Charles, herdeiro ao trono britânico. Faz 50 anos que ele defende questões ambientais muito antes desse tema estar em alta e era considerado chato por isso. No discurso de hoje, o príncipe Charles disse que a escala da ameaça que enfrentamos exige uma solução global e que precisamos fazer uma transição radical da nossa atual economia baseada em combustíveis fósseis para uma economia limpa e sustentável. Ele reconheceu que isso vai custar trilhões de dólares, mas defendeu uma grande campanha, um verdadeiro esforço de guerra, como ele disse, para unir o setor privado global. E na vida particular, o príncipe Charles dá o exemplo de como ajudar o planeta, colocou painéis solares nas suas residências reais e anda de carro elétrico, tudo para evitar aí, claro, os combustíveis fósseis, os grandes vilões do aquecimento global. Amanhã, Tralli, tem mais COP e estaremos aqui. Legal, Cecília, muito obrigado. Um ótimo trabalho para você. A gente volta a se falar amanhã. Ainda sobre esse tema tão importante, né? Numa transmissão ao vivo de Brasília, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, anunciou uma nova meta para reduzir a emissão de gases aqui no Brasil em 50% até 2030, mas não disse como é que o país vai atingir esse objetivo. A participação do presidente Jair Bolsonaro se resumiu a um discurso gravado. O Brasil abriu sua participação na COP26 em Glasgow sem estar lá. O presidente Jair Bolsonaro, que ainda está na Itália, mesmo depois do fim da reunião do G20, gravou um vídeo de 2 minutos e 55 segundos, exibido no fim da manhã apenas no pavilhão do governo brasileiro. A organização da COP não permite que os chefes de Estado, que não foram pessoalmente a Glasgow, participem das plenárias no salão principal do evento. O presidente disse que o Brasil é uma potência verde, com linhas de crédito e investimentos para a conservação da floresta, uso racional dos recursos naturais e redução de emissões de gases de efeito estufa. O Brasil é uma potência verde. Temos a maior biodiversidade do planeta, a maior e mais rica cobertura florestal e uma das maiores áreas oceânicas. No combate à mudança do clima, sempre fomos parte da solução, não do problema. Atualmente, o governo federal conta com linhas de crédito e investimentos que, somadas, superam a casa dos 50 bilhões de dólares. Esse montante é oferecido para projetos verdes, em áreas como conservação e restauração florestal, agricultura de baixas emissões, energia renovável, saneamento, transporte e tecnologia da informação. O Brasil é parte da solução para superar esse desafio global. Os resultados alcançados por nosso país até 2020 demonstram que podemos ser ainda mais ambiciosos. Por isso, autorizei o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, a apresentar durante a COP26 novas metas climáticas. Esse especialista criticou o discurso e a ausência de Bolsonaro na COP. O Brasil perdeu capacidade normativa, perdeu capacidade operacional, o desmatamento da Amazônia aumentou muito, ou seja, o Brasil não tem nada a oferecer na conferência, a não ser promessas. Ele não traz na sua bagagem fatos reais. E, consequentemente, o presidente do Brasil acabou fugindo desse embate porque ele seria praticamente massacrado pela opinião pública internacional. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, falou de Brasília na Confederação Nacional da Indústria. Um discurso curto, de menos de 5 minutos. Ele cobrou um posicionamento dos países ricos. Essa conferência das partes é especial e devemos juntos fazer uma transição do debate das promessas climáticas para a criação do emprego verde, de apontar fragilidades ambientais dos outros para ações globais colaborativas, rumo a um futuro melhor para todos. E apresentou uma nova meta climática, com redução das emissões de carbono já para 2030, com o objetivo de alcançar a neutralidade de carbono até 2050. As contribuições do Brasil para superar
os desafios estão postos. Não faltará empenho do governo federal para chegarmos a um resultado positivo para o país e para o mundo. Dessa forma, o Brasil demonstra mais uma vez o seu compromisso como parte de um acordo coletivo. Apresentamos hoje uma nova meta climática mais ambiciosa, passando de 43% para 50% até 2030 e de neutralidade de carbono até 2050, que será formalizada durante a COP26. A pesquisadora do Amazon explicou que a proposta do governo de reduzir em até 50% a emissão de gases do efeito estufa até 2030 é, na verdade, uma forma de o Brasil recuperar o que ficou estabelecido no Acordo de Paris. O governo regrediu em relação às metas, permitindo que o país chegue em 2030 emitindo 400 milhões de toneladas de CO2 a mais que o proposto em 2015. Só que o que a gente precisa agora, na verdade, é ir além disso. Então, não é tentar retomar um compromisso que foi feito lá em 2015, mas a gente já sabe, porque já tem estudos que mostram que a gente já conseguiria ir pelo menos 66% de redução de gases de efeito estufa até 2030 e preferencialmente acima de 80%. Essa seria uma meta plausível de um estudo recente que foi divulgado nas últimas semanas e que colocaria o país aí numa rota realmente de redução de emissões, numa liderança, né, ambiental novamente perante os outros países. Então, infelizmente, por mais que tenha havido uma correção, né, dessa meta, ainda é insuficiente perto do desafio que a gente tem perante a questão do aquecimento global. Ambientalistas criticaram a ausência do presidente Jair Bolsonaro e do ministro do Meio Ambiente na cerimônia de abertura da COP, o que só confirma, segundo eles, que o Brasil não tem o que oferecer na agenda ambiental e que mesmo a nova meta, apresentada hoje pelo ministro Joaquim Leite, é apenas uma carta de intenções. Ela deve ser perseguida, sim, porém, para você conseguir que se consiga uma meta de 7%, qualquer coisa nessa linha, 14%, 15% mais, você tem que reconstruir toda a infraestrutura ambiental, normativa, que dê uma sustentação mínima. Então, tudo que vier nesse momento, nesse contexto, passa a ser apenas uma promessa, né? E não, de fato, um acordo que esteja consubstanciado em metas, prazos, né? Políticas públicas para a sustentabilidade. O Brasil não está apresentando isso. O Brasil está apresentando uma carta de intenções que ele pode cumprir ou não. E como dizem especialistas, também é fundamental investir no combate e na prevenção dos crimes ambientais. Enquanto os principais líderes mundiais participam da Conferência Internacional do Clima na Escócia, o presidente Jair Bolsonaro ficou na Itália. Como a gente viu, ele mandou apenas um vídeo gravado para a COP26. Hoje, Bolsonaro esteve na cidade de Anguillara Veneta, na região onde nasceu o bisavô dele, para receber o título de cidadão honorário. Essa visita foi marcada por manifestações a favor e contra o presidente. Chuvosa, a pequena Anguillara Veneta, de 4.000 habitantes, se organizou para receber a visita do presidente Jair Bolsonaro, tanto de um lado como de outro. Na praça central da igreja de Santo André, o Apóstolo, um grupo grande de pessoas protestava contra a homenagem que seria feita dali a pouco ao ítalo brasileiro Bolsonaro, a entrega da cidadania honorária. Um dos organizadores diz que não se pode dar essa honraria a alguém que está sob suspeita no próprio país. Ao lado, o número de bolsonaristas que vieram apoiar o presidente ainda era pequeno, mas logo começou a crescer em frente à prefeitura, que na semana passada foi pichada de tinta vermelha pelos que são contrários à homenagem. Mas a entrega da cidadania honorária não aconteceu ali, e sim numa mansão histórica perto do centro, Vila Arca do Santo. O presidente chegou acompanhado de uma grande comitiva, foi recebido por gritos e cantos. Depois da cerimônia, a qual só a imprensa oficial teve acesso, foi preparado um almoço para 200 pessoas, incluindo os parentes distantes do presidente Bolsonaro.
Depois de visitar a cidade de onde o seu bisavô saiu em 1888, aos 10 anos de idade, o presidente Bolsonaro veio para Pádua para conhecer a igreja de Santo Antônio, uma das maiores do mundo e que recebe 6,5 milhões de turistas por ano. Na região de Pádua, houve repressão policial a manifestantes contrários à presença de Jair Bolsonaro. A polícia usou canhão d'água contra eles. É o segundo dia seguido em que policiais ou seguranças ao redor de Bolsonaro na Itália usam de violência contra pessoas que não estejam ali para se manifestar a favor do presidente. Ontem, ao fim da cúpula do G20, Bolsonaro saiu para passear nos arredores da Embaixada Brasileira, no centro de Roma. Seguranças ou policiais empurraram e agrediram jornalistas que tentaram se aproximar para fazer perguntas. As agressões aconteceram depois que Bolsonaro tratou de forma hostil os jornalistas. O correspondente da Globo, Leonardo Monteiro, e jornalistas da Folha e de outros veículos foram agredidos. A TV Globo e demais veículos, assim como entidades de classe, condenaram com veemência as agressões e exigiram investigações. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Para rever nossas reportagens, daqui a pouquinho você já pode dar um pulinho no Globoplay. E eu te convido já para voltar amanhã. Um ótimo começo de semana, ótimo mês de novembro para você, um excelente feriado. Fique em paz, se cuide e até amanhã.